E esse é um ponto, Eris, que você colocou aí, que envolve o mutualismo. Se a gente for entrar no conceito lá de mutualismo, né, que você tem muito mais vivência que eu nesse segmento, serve para qualquer outro seguro, não só para plano de saúde, né? Sim. Entende o seguinte, a consciência de um na responsabilidade, na utilização responsável do plano e não indiscriminada, faz com que haja impacto para todos, porque o mutualismo é justamente você pagar, compensar aquele que não usou por aquele que usou, né? Então, fica sempre aquele famoso Pareto lá, 70-30, 80-20, de que 20%, 80% ou 70% dos que não usam pagam pelos 30 ou 20 que usam o plano. Então, se a gente entender desse conceito e entender que essa responsabilidade não é só da operadora, porque quando eu vou impessoalmente, eu chego lá, ou Daniel ou Eres, de uma operadora ou seguradora, Bradesco, Sul América, Amil, Golden, Unimed, seja lá qual for a Unimed de cada região, eu vou lá chegar a falar para a empresa, na verdade o funcionário do RH estão ali fazendo aquilo para aquela palestra de CIPA, mas que, cara, efetivamente aquilo ali vai entregar o quê? O que a gente está fazendo ali dentro de uma programação de reconhecimento do funcionário, de um programa de valorização do colaborador, junto com a família, porque tem outro ponto. Quando a família não entra toda, normalmente entra só quem precisa por uma questão financeira, né? Nem todo o chefe de família ou a chefe de família tem como suprir financeiramente todos os dependentes, né? Apesar de hoje a gente ter famílias menores do que há 2 décadas atrás, mas a gente tem lá 2, 3 filhos ainda, ou 2 filhos, que eles não têm como suprir, porque paga 100% ali daquele dependente. São raríssimas as empresas que ainda ajudam e auxiliam na entrada do dependente de maneira financeira do plano. E quando a gente olha nesse aspecto, a gente entende que entra só quem precisa. Normalmente, por experiência, olha, eu tenho que escolher alguém para colocar quem eu acho que tem maior risco, maior possibilidade de usar o plano. Então, você já parte de uma defasagem aí que não tem uma diluição do risco. Ok, a gente não está aqui para ficar jogando regra no colo do cliente, mas é entender da parte do cliente que, dependendo da composição que tem do plano, às vezes a empresa tem que tomar a decisão fria, chata e antipática de dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o plano só para os funcionários e eu vou pagar 100% porque eu também não quero ter ninguém numa subfatura aqui. É uma decisão da empresa. Mas financeiramente, às vezes, ela não consegue arcar com isso. Então, ela tem que abrir uma contribuição do funcionário, que é diferente da coparticipação, né? Que muitas vezes alguns clientes ainda confundem contribuição com coparticipação, que dá direito à continuidade no plano depois que ele se desliga, naquela regra da agência, né? De até 2 anos. Mas aí, coparticipação não entra nisso, mas a contribuição na mensalidade principal. Pagou R$ 1, já tem direito a ficar lá aquele tempo, se não for por justa causa, um período, até 2 anos, mínimo de 6 meses, aquela regrinha da agência. Bom, quando a gente olha só esse aspecto, você tem que entender que o dependente que está ali no plano, ele tem um fator preponderante também no equilíbrio financeiro e técnico do plano. Então, essa gestão ela se estende não só ao trabalhador, mas à família dele. Como fazer isso? Existem questões envolvendo indicadores e mecanismos de reconhecimento da própria empresa quando se avalia a sinistralidade, mas não pode olhar cada um por uma questão de LGPD. Então, isso também cerceia um pouco essa gestão do risco, né? Ah, como é que está a sinistralidade do Hélio, do Daniel? Não pode, tem que ser só por matrícula. Você não pode chegar e tratar na pessoalidade, né? Tem que ser impessoal nessa análise, a não ser que tenha um médico do trabalho lá que vá fazer essa gestão como trabalhador direto. Então, por isso que eu falo, pelo menos assim, a gente tem que usar alguns mecanismos aí, talvez a fala seja um pouco polêmica, de que fico ali por uma questão só de gaveta para cumprir a lei, mas tem que ser, se já tem aquilo ali, vamos usar da maneira certa, usar a medicina do trabalho a favor numa composição com plano, usar o médico do trabalho junto com o médico do plano, a equipe técnica do plano de saúde para poder tomar decisões ali para ajudar o trabalhador no risco, seja no desenho de um produto específico, seja na inclusão de um caso de crônicos, que normalmente a operadora faz isso com o beneficiário. Mas é importante se entender como que a empresa pode operar isso junto com a operadora, para que ela mesma não pague o preço. Porque, às vezes, a busca hoje, quando você conversa hoje com o mercado, varia muito de momento econômico para momento econômico, mas hoje todo mundo quer economizar no plano, né? As pessoas estão contendo seus custos, foi um tema que a gente tratou na última live até, né? De públicos que têm que fazer um downgrade de plano, de preço, e estão começando a quebrar paradigma. Ah, rapaz, eu tinha aquele produto com aquela rede toda, mas não usava. Eu usava 4 médicos e 2 hospitais. Então, se eu tiver um produto que tem esses dois, pode ser que fique melhor o preço. Ou eu tenho um produto mais controlado, que a operadora também possa gerir melhor.
Lógico que para manter uma rede credenciada dessa forma tem que se fazer vários estudos, não é tão simples assim. Mas o que são os produtos regionais, né? Então, quando você olha nesse aspecto, dá mais flexibilidade para você fazer uma negociação com determinados grupos de empresas ali na região. Eu digo até para planos mais regionais, assim, quando você tem, principalmente Unimedes, né? Ou seguradoras, operadoras que têm um produto de determinados grupos de município, que aí você consegue entender atuarialmente o risco da moeda e o risco da utilização, entende fatores sazonais da região, que às vezes são nacionais também, varia muito. Judicialização, outro item que é importante, que normalmente, quando você vai subindo faixas do Brasil, do sul ao nordeste, esses índices variam de acordo com algumas operadoras. E você também tem o aspecto de risco da região e de custo operacional da região ali com a rede. Então, tudo isso influencia na precificação, na oferta do preço, na renovação, no reajuste, no equilíbrio e na manutenção do benefício para aquela empresa. Muitas empresas, às vezes, inviabilizam manter esse plano de saúde e botam o plano por livre adesão. Essa é uma negociação ruim, porque você não consegue ter o melhor preço, né? Dependendo da faixa salarial, também não consegue arcar de que todos entrem, não são obrigados a entrar se a empresa não custeia 100%. Então, um fator importante é entender como que a empresa quer gerir o produto de saúde, qual é o conceito dela que ela tem de orçamento para os anos seguintes, até para dar uma indicação. Sempre que o cliente pergunta, olha, qual é? Eu vou lá, olho os índices dos últimos 4 anos e olho como é que está o comportamento de carteira lá na agência, na sala de situação. Dou uma olhadinha, às vezes, dou uma pesquisada. Alguém me deu essa dica uma vez lá atrás, quando eu comecei. Daniel, pesquisa sempre o site da ANS. Acho que foi o Hélio. E aí, eu lembro disso até hoje, tá? Tem que dar uma pesquisada na ANS e tem que criar esse hábito. A gente, desde tempos atrás, eu já tenho esse hábito, né? A gente tem que olhar. Por quê? O cliente pergunta algumas coisas que não estão no contrato, não estão na operadora, estão no mercado. Fala, olha, se prepara porque o índice médio de reajuste é X. Então você já planeja no seu orçamento esse índice, porque se tudo correr normal, nessa pedida aqui tende a ser isso. Mas aí as operadoras sempre negociam um pouquinho menos para tentar manter o cliente, porque sabe que vai para o concorrente. Então, se tiver equilibrado e ela conseguir diluir isso na carteira, ela consegue flexibilizar o reajuste. Olha só, você falou da olhar a ANS, que um velho sábio falou para você olhar na ANS. Esses caras mais velhos são fogo. Mas é muito importante você olhar na ANS pelo seguinte: se você tiver a informação da ANS bem parametrizada e você pegar só pelo menos os resultados da empresa, você começa a poder fazer um comparativo se algo está dentro ou fora de um determinado padrão. E a partir daí, você pode chegar para a pessoa e falar simplesmente o seguinte: olha só, a ANS tem demonstrado X consultas, X resultados, e na hora que a gente traz para o seu universo, a gente tem X consultas e X resultado. Então a gente tem que ver uma determinada distorção, mesmo sabendo que a gente está falando ali de grande parte de um produto menor, um quarto coletivo, onde você não tem os agraves dos quartos dos apartamentos e das malditas tabelas a partir das 19 horas, onde você tem as tabelas, onde você tem os aumentos dos médicos, e depois, se não me engano, é 19, depois é a partir das 19, 23 ou 19, 24. Estou na dúvida agora. Não me lembro da tabela MB agora de cabeça. Então você vê a estruturação de gasto. Mas dá para você ter uma noção, sim. E é aquela coisa, não adianta mais você chegar para um cara e falar assim, olha só, esse plano é melhor do que esse, ou esse plano é melhor do que esse. Você tem que ver estruturalmente como é que ele acompanha. E o grande problema que eu tenho notado é que a gente tinha uma figura que era importantíssima das empresas, que é a questão da área de manutenção de contas, que você só atinge atualmente por e-mail ou você vai conversar inicialmente com o chatbot. E essa galera é a galera que tem a sensibilidade da carteira como um todo, porque eles basicamente escutam reclamação o dia inteiro. Então eles sabem fazer ajuste de rede, ajuste de determinado ponto em relação à conta, eles sabem entender como é que a cabeça do RH, eles entendiam como funcionava a cabeça do RH e até que ponto ele estava sendo pressionado pelo plano, porque é uma despesa, pressionado pelo plano, e a funcionabilidade do plano. Na hora que você cortou isso, e você colocou tudo no automático, para você fazer os uploads todos, você começou o corretor não tem acesso, porque lá fora o corretor tem acesso a tudo. O corretor recebe prêmio, inclusive, já tira a comissão dele e já paga o cara. Então, na hora que você começa a ter essa compactação de
clusterização do negócio, para ficar bem bonitinho, o que acontece? Você começa a perder a impessoalidade da coisa. Aí fica assim, e aí, como é que funciona? Vou dar um aumento para o cara. Mas antes eu chamava, o comercial chamava o cara de manutenção e fazia uma discussão interna sobre o aumento, se valia a pena, porque você tinha uma determinada informação. Hoje em dia você não vai ter mais. Hoje em dia você tem choques de realidade. Por isso que hoje em dia você tem que ter uma visão financeira estrutural muito maior para você começar a controlar. Você começa a controlar, quando uma empresa fala assim a questão da rede, eu quero a rede ao meu redor. É o que você falou, eu quero a rede ao meu redor. Agora, eu quero. Aí eu começo a fazer os cortes. Eu quero uma rede ao meu redor, eu quero uma rede para atender os meus executivos, eu quero uma rede para atender os meus gerentes. Agora, esse pessoal aqui vai ficar nessa rede. Aí começa aquele burburinho. Eu preciso de uma rede maior. Vocês vão querer participar? Eu posso deixar isso aqui aberto, vocês fazerem um upgrade para um plano superior, vocês pagando a diferença. Vocês vão querer fazer? Normalmente não querem. Ou a gente cai no risco da antisseleção. Aí a gente cai no outro, aí a gente cai no problema securitário. Você quebra o mutualismo, você tem antisseleção de risco e você tem uma previsibilidade de sinistro a curto prazo. Porque o plano de saúde ele tem um defeito. Você só se convence que ele é bom quando você usa. Você só convence que é bom quando você tem um sinistro. E você provoca esse sinistro para você poder saber se ele é bom ou não. Você pega um telefone e marca uma consulta. Muitas vezes você não vai, mas você provoca o sinistro. Eu tenho visto umas demonstrações, por exemplo, de telemedicina, que eu acho que deve ser frustrante para quem está na outra ponta, tá? Eu entro, olho, olha só. Aí eu falo com o médico, chego pro cara e falo assim, isso é só um teste. Aí o cara fica te olhando, tipo, quer dizer, sim, só um teste. Então é aquela coisa. Aí eu vejo, tô falando com o médico, que coisa, vou comprar um negócio, pagando. Só que essa brincadeira de eu tô falando com o médico, eu tenho que pagar o médico uma consulta. Certeza. Não gostei dele, vou no segundo. Ele me pediu muito exame, eu não vou fazer. Aí eu vou no outro médico, ele pediu menos exame, eu vou fazer. Ou então ele não pediu exame suficiente, eu vou fazer. E agora você, com essa mudança de cultura para uma cultura financeira, você começa a ter uma coisa que é muito, muito interessante. Você não credencia mais médico que fica em clínica, em policlínica. Você começa a querer quebrar o máximo possível para você ter controle e até mesmo você ter um sistema de glosa mais eficiente. Sistema de análise e glosa mais eficiente. Isso é ruim, porque em vez de a gente entender que a gente está, que esse modelo que a gente tem é um modelo ruim para todas as pontas, inclusive para o usuário, a gente quer usar esse modelo até o fim, esse modelo para uma benesse própria de uma estrutura que é mutualista, que é uma estrutura de coletivo. Então, não tem como dar certo, o negócio está explodindo por causa disso.